Graças a Deus. A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero só deixar aqui um versículo, no seu coração, onde pregamos pela manhã a respeito das reforma religiosa de Asa, Lá em 2 Crônicas 15. E agora Deus nos deu uma outra mensagem. Eu não quero compartilhar aqui rapidamente com vocês, aqui em Gênesis 21, a partir do versículo 8, onde a Bíblia fala a respeito de Agar, Que Agar era egípcia e ela trabalhava na casa ou na tenda, de Sara, mãe de Abraão. E Sara, por sua vez, teve um filho chamado Ismael, o qual Sara, que era a esposa legítima de Abraão, chegou para ele e disse que os direitos que Isaac tinha na sua herança, que aquele menino não teria, e pediu para que Abraão tirasse ela de casa. Só que na verdade era um plano de Deus, era projeto de Deus, para que a partir daquele filho, Agar se tornasse livre. Porque Agar na verdade estava em uma prisão, vivendo na dependência de Abraão e de Sara. E Deus queria que Agar viesse viver na dependência dele. E como eu costumo falar, às vezes Deus ele trabalha na nossa vida e nós não entendemos como. Às vezes Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro. E a gente se pergunta: Senhor, mas por quê? Às vezes a gente fala: Senhor, não estou entendendo nada. Mas é Deus cuidando da gente. É Deus nos preparando para algo grande na nossa vida. Porque Agar, na casa de Sara, mãe de Abraão, é como se ela estivesse em uma prisão. É como se ela tivesse tornado uma escrava e Deus queria torná-lo livre. Então, quando Deus nos tira de um lugar para outro, nada mais é do que Deus nos propondo liberdade, nos propondo dias melhores. Agar não entendeu na hora, tanto que Agar chegou no deserto, quando acabou a água que ela havia levado, ela colocou o menino debaixo de um arbusto, ou seja, debaixo de uma árvore, sentou distante e ficou olhando. Chorava o menino de lá e Agar chorava de cá. E a Bíblia deixa bem claro que ela disse que ia ficar distante para não ver a hora que o menino ia morrer. Pensava Agar que naquele deserto morreria o menino e morreria ela também. Esse era o pensamento de Agar. Porque o deserto é onde a gente acha que estamos esquecidos de todo mundo. O deserto é onde a gente pensa que estamos abandonados, desprezados. O deserto é onde a gente chega a pensar que é o fim, e de fato é o fim. O fim do problema e o início da vitória. Porque quando Deus ele entra no deserto com a gente, Ele nos tira do deserto diretamente para a vitória da nossa vida. E você observa que Agar pensava que era o fim de tudo, que não tinha mais jeito. Mas você vai percebendo essa mesma mensagem lá na frente, se você for continuar lendo ela. A partir do versículo 15 em diante diz: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E se sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e ela lhe disse: que tens, Agar? Ele lhe disse: que tem, Agar? Não temos. Porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Observe que Deus não levou Agar para o deserto por acaso. Deus não levou Agar para o deserto para abandoná-lo, para deixar sofrendo. Contrário, no deserto, Agar estava melhor do que na casa de Abraão. A gente não quer passar pelo deserto. A gente quer fugir do deserto. A gente quer sair do deserto. Mas não há lugar melhor para a gente aprender com Deus senão no deserto. Porque é no deserto que as nossas necessidades são supridas. É no deserto que a nossa sede é saciada. É no deserto que a gente experimenta da grandeza de Deus. É no deserto que a gente vê a providência, a provisão, o socorro de Deus na nossa vida. É no deserto que Deus nos tira da dependência dos homens. Deus estava tirando Agar da dependência de Abraão, mas de Sara. E estava ensinando para Agar que a partir dali, ela não iria mais viver na dependência de Abraão, mas de Sara. Mas iria viver na dependência dele. Então, quando Deus nos tira de um lugar para o outro, é Deus querendo cuidar da gente, a gente que não percebe. A gente que não se dá conta. Porque Agar no deserto não parece, mas estava melhor do que na casa de Abraão. Sabe por que Deus quer te tirar de determinados lugares? É porque você está com sede, você está como escravo.
Deus quer te tirar para te tornar livre, para que a tua sede seja saciada. Sabe por que Deus quer te tirar de onde você está? É porque onde você está como escravo e teu problema não está sendo resolvido. A providência de Deus não está chegando, você está orando e não está tendo resposta. Deus, Ele quer te suprir no que você precisa. Deus, Ele quer te ver ao socorro. Mas primeiro Ele quer te tirar de onde você está, para que Ele possa te suprir e te saciar naquilo que você está precisando. Assim Ele fez com Agar. E ela no deserto, acredite, estava melhor do que na casa de Abraão. Estava melhor do que na casa de Sara. Sabe por quê? Porque na casa de Abraão e de Sara, ela estava sob os cuidados deles. Mas no deserto, Agar, com aquele menino chamado Ismael, estava sob o cuidado de Deus. Não tenha medo do deserto, não. Mesmo que você não veja, mas Deus está cuidando de você nesse deserto. E Ele vai te tirar desse deserto. E Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida. Ele vai te tirar desse deserto e vai fazer coisas grandes na tua vida. Ele vai te tirar desse deserto, vai abrir teus olhos e você vai ver que é melhor no deserto com Deus do que estar sob o cuidado de determinadas pessoas. É melhor no deserto sendo cuidado por Deus do que estar sob o cuidado de determinadas pessoas. Porque quando a gente está sob o cuidado das pessoas, a gente se torna escravo deles. Mas quando a gente está no deserto sendo cuidado por Deus, significa que somos livres em Cristo, temos a sede saciada e temos as nossas necessidades supridas. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Mas primeiro deixa Deus falar contigo. Não se preocupe se Ele está te tirando de determinados lugares. É Ele te preparando para fazer coisas grandes na tua vida. É que Ele quer te tirar da dependência dos homens. É que Ele quer te tirar da escravidão e quer te fazer livre novamente. Tá bom, queridos? Meia-noite eu volto orando pela sua vida. Deus abençoe. Fique na paz. Forte abraço, em nome de Jesus.